Vamos lá? Bom, lá em 2020, o mundo inteiro sofrendo com a pandemia, milhões de pessoas perderam emprego e uma pessoa só conseguiu ganhar 150 bilhões de dólares em apenas 12 meses. Isso dá mais ou menos 410 milhões de dólares por dia, para você ter uma ideia. Todos os dias do ano. E aí quando perguntaram para ele como alguém podia ganhar tanto dinheiro enquanto tanta gente sofria, ele respondeu que estava acumulando recursos para a humanidade colonizar o espaço. 5 anos depois, em 2026, o patrimônio dele não diminuiu, ele explodiu. Hoje, o Elon Musk vale cerca de 659 ou 839 bilhões de dólares, dependendo do momento que você está ouvindo eu falar isso aqui. Vai chegar a 1 trilhão, né? Oficialmente, ele é a pessoa mais rica que já existiu na história do mundo. Ele sozinho vale mais do que outros 693 bilionários da lista da Forbes somados. Mas a história de como ele chegou aqui, ela é muito mais complicada e mais interessante do que esse mito, né, de gênio solitário e calvo, põe aí quando ele era calvo, que vai salvar a humanidade. Esse é um vídeo sobre o Elon Musk, mas é um vídeo um pouco mais real do que a maioria que tem aqui na internet pra gente entender a história do homem mais poderoso do nosso tempo. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura a sua mãozinha e considere deixar o like e se inscrever se você gostar da história, se ela te trouxer algum tipo de informação que você não tinha. Então a primeira coisa que a gente precisa voltar é lá pro primeiro ato aqui, né? O menino da África do Sul. O Elon Musk nasceu em Pretória, na África do Sul, em 1971. E aqui já tem um detalhe que muita gente esquece, tá? Ele não nasceu pobre, ele nasceu branco em uma família de classe média alta em um país que vivia sobre o apartheid, o regime mais brutal de segregação racial da história do século XX. Isso por si só já é um privilégio gigantesco se tratando de África do Sul. Ele teve acesso à educação de qualidade, segurança, mobilidade, oportunidade, tudo isso fazia parte do pacotão de nascer branco lá na África do Sul naquele período. E o pai dele, que é o Elon Musk, era um engenheiro e investidor em diversos negócios. Existe uma lenda muito repetida de que a família tinha uma mina de esmeraldas do apartheid e que o dinheiro dessa mina financiou o Elon Musk. A história, na verdade, é mais simples. O pai dele recebeu uma quantidade de esmeralda como pagamento por um avião que ele vendeu na Zâmbia. Mas você nunca viu pobre vender avião, né? Em 1986. Não era uma mina, era um negócio. Mas o ponto importante não é esse, né? O ponto é que ele cresceu com acesso a coisas que 90% da população do planeta Terra não tinha. Inclusive um computador em 1981, quando computadores pessoais eram coisas caríssimas e raras. E aqui a história real do Elon Musk começa. O Elon Musk era uma criança meio esquisita, de fato, né? Ele lia ficção científica obsessivamente, ele sofria bullying na escola, chegou a ser jogado escada abaixo e levou uma surra tão séria que ficou hospitalizado. Ele já foi hospitalizado por sofrer bullying mesmo. Aos 10 anos ele aprendeu sozinho a programar. Aos 12 ele vendeu um joguinho chamado Blaster para uma revista por $500. Essa parte do mito é verdade. Ele já tinha um talento técnico real e uma obsessão muito fora do que a gente considera normal. Mas essa infânciazinha de garoto que se virou sozinho ignora que ele tinha toda uma rede, né, de proteção financeira e racial ali naquele país que tornava o se virar muito mais possível para ele do que é para a maioria das pessoas. Aos 17 anos ele decidiu sair da África do Sul, em parte para escapar do serviço militar obrigatório e em parte porque ele queria construir alguma coisa ali nos Estados Unidos, né? E aí ele conseguiu uma cidadania canadense pela mãe, pegou um avião e foi embora. E aí de onde que vem os primeiros milhões dele? Aqui a gente começa a entender como é que funciona o talento dele de verdade e o que ele é bom mesmo em fazer. Em 1995, depois de ter passado pela Universidade da Pensilvânia e largar o doutorado em Stanford depois de 2 dias, o Elon e o irmão dele, chamado Kimball, alugaram um escritório minúsculo lá em Palo Alto e fundaram uma empresa chamada Zip2. Era uma espécie de páginas amarelas ali, sabe? Como é que a gente chamava isso aqui? Da lista telefônica, lembra? Antigamente? Como é que chamava? Eram as amarelinhas? Amarelinhas. E aí tinha mapa integrado e era uma versão online, né, dessa coisa. Eles dormiam no escritório, tomavam um banho na IMCA, né, e viviam de fast food. A Zip2 foi vendida para uma empresa chamada Compaq em 1999 por $307 milhões. O Elon Musk, nessa época, com 28 anos de idade, muito jovem, ele conseguiu ficar com $22 milhões de patrimônio no tempo que $22 milhões era muito dinheiro, equivalente a mais de 100 milhões atuais. Em vez de se aposentar, ele apostou tudo em um outro projeto, um banco online chamado
X.com, é assim que ele tem esse domínio. Pouco tempo depois, ele fundiu com a empresa concorrente liderada pelo Peter Thiel, e o resultado da fusão é a empresa que hoje a gente chama de PayPal. E a história de que o Elon Musk foi tirado do cargo de CEO durante a lua de mel dele é verdadeira. Os outros sócios não confiavam na gestão. Desde essa época ele era considerado um cara irresponsável, megalomaníaco e louco. Em 2002, o eBay comprou o PayPal por 1,5 bilhão de dólares. E aí, o Elon Musk saiu então com esses 175 milhões de dólares e a chamada máfia do PayPal aí, que é o Peter Thiel, o Reid Hoffman, são fundadores do YouTube, do LinkedIn, do Yelp, então virou uma das mais influentes do Vale do Silício, né? Todos esses caras aí que saíram de lá, o Peter Thiel, o Reid Hoffman e o Elon Musk, eles são hoje extremamente bem-sucedidos e foram em outras empresas, né? Então até aqui, cara, esse é o ponto em que a vida dele foi completamente de mercado privado, que ele foi muito bem nessas coisas, mas existem diversas críticas, né? Tem gente que simplesmente diz que ele comprou uma empresa certa no momento certo. Ele pegou uma grana e comprou a empresa certa no momento certo. E aí, aqui agora, é que começa o momento em que o Elon Musk acaba chegando onde a gente vai conhecer. Por quê? Em 2002, o Elon Musk entrou no site da NASA procurando os planos da agência para ir para Marte e ele descobriu que não existiam. Ele decidiu então criar uma empresa privada de foguetes. Os 3 primeiros lançamentos da SpaceX eles falharam e o quarto, em 2008, deu muito certo. Então a empresa estava perto de falir e aí ele conseguiu fazer isso e um contrato bilionário com a NASA. Então o Elon Musk, ele acaba sendo símbolo para as pessoas de libertarianismo, né, do liberalismo econômico, mas na prática, quem salvou a empresa do Elon Musk foi uma agência pública. Ele fez um contrato com a empresa do governo. Seria equivalente a eu aqui, né, ir lá e fazer um contrato com a ANAC, por exemplo, que é a Agência Nacional de Aviação do Brasil, né? Seria equivalente a eu fazer esse contrato. Em paralelo, ele investiu na Tesla, que era uma empresa que naquela época já existia. Muita gente acha que o Elon Musk fundou a Tesla, mas não. Naquela época, a Tesla adaptava carros prontos para ser elétricos ali. Ele virou o maior investidor da empresa, depois CEO, e quase quebrou a Tesla várias vezes. E aqui é onde a maior parte das biografias do Elon Musk vão parar e vão dizer assim para você. E foi assim que ele salvou a humanidade, foi assim que ele se tornou uma das pessoas mais incríveis do mundo. Mas tem algumas coisas aqui que muita gente não gosta de falar. A SpaceX e a Tesla, elas não foram construídas só com talento e com dinheiro privado. Elas foram construídas em grande parte com dinheiro público. Subsídios para carros elétricos, créditos fiscais regulatórios, contrato com a NASA, contrato com o Departamento de Defesa, que a empresa também tem, todas empresas públicas. Até novembro de 2024, só a SpaceX já tinha assinado mais de 20 bilhões de dólares em contratos com o governo americano. A Tesla sobreviveu nos primeiros anos vendendo crédito de carbono para outras montadoras. Créditos criados por políticas ambientais que o próprio Elon Musk, né, na época que ele era aliado dos governos ali, acabaram desmantelando. Então, primeiro ele usou esse crédito para chegar lá e depois ele desmanchou esse crédito. A história do Elon Musk é muito mais parecida com a de empresários brasileiros, por exemplo, que são amigos do poder público com muita frequência, do que a história de um cara liberal, econômico, que é a favor do liberalismo, ou que é ANCAP, né? Como ele é o símbolo dos ANCAPs, muitas vezes, você vê que não faz sentido nenhum, porque, na verdade, ele usou e abusou do Estado. Óbvio que ele é um cara muito inteligente, óbvio que ele tem muita relevância. Isso não invalida a inovação dele, né? A SpaceX revolucionou a indústria espacial fazendo os foguetes ser utilizáveis e acabando com a expressão foguete não dá ré, né? A Tesla, mesmo com todos os problemas, acelerou a transição global para carros elétricos. Foi a Tesla que se mudou para a China, ensinou os chineses a fazer carros elétricos, né? Na China, para poder operar, eles tiveram que abrir todas as patentes deles para os chineses operarem, então não existiria carro elétrico se não fosse o Elon Musk. É um fato objetivo, né? Não dessa quantidade que a gente tem. Mas essa narrativa de cara que construiu tudo sozinho, contra o sistema, é falsa, né? Ele construiu junto com o sistema e o sistema pagou a conta. E aí a gente vem para outro aspecto. Elon Musk é, antes de mais nada, um vendedor genial. Ele consegue convencer gente do mundo inteiro a apostar em visões grandiosas, né? O problema é que boa parte dessas visões elas acabam não acontecendo. Em 2016, ele prometeu que os carros da Tesla teriam direção totalmente autônoma, abre aspas, no ano que vem, que seria 2017. Ele repetiu essa mesma promessa em 2017, em 2018, em 2019, em 2020, e a gente está agora em 2026 e o Full Self-Driving continua sendo
tecnicamente, um sistema de assistência de nível 2, o mesmo de várias outras montadoras. Ele exige supervisão humana constante. Em 2017, também ele apresentou o Hyperloop, né? Um sistema de transporte de 1.000 km por hora, disse que ia ligar São Francisco a Los Angeles em 35 minutos. Em 2026, o projeto está na prática morto. Os túneis subterrâneos da The Boring Company, outro projeto faraônico, viraram um trecho curto embaixo de Las Vegas, onde Teslas comuns andam em filas ali parando em semáforo. Em 2017, ele prometeu que enviaria humanos para Marte em 2024. Em 2026, a SpaceX ainda nem fez um voo orbital totalmente bem sucedido com a Starship. Em 2019, ele prometeu uma frota de robôs táxis da Tesla até 2020. 5 milhões deles gerando renda passiva para os donos. Não preciso falar que isso não existe, né? E aqui tem um ponto mais delicado. Essas promessas, elas não são inocentes, né? Elas movem a ação da Tesla. Elas atraem investidores. Elas vendem carros, essas promessas. Em 2024, em um processo de fraude contra acionistas, os advogados da própria Tesla argumentaram em juízo que afirmações públicas de Musk como autopilot é sobre-humano e carros absurdamente seguros eram apenas corporate puffery, né? Ou seja, um otimismo vago de propaganda em que nenhuma pessoa razoável deveria confiar. Em outras palavras, a empresa no tribunal contradisse o próprio marketing. Literalmente é a empresa afirmando que é delírio, que não existe isso. Em agosto de 2025, um júri federal em Miami condenou a Tesla a pagar 329 milhões de dólares pela morte de Nabeel Benavides, uma mulher de 22 anos atropelada em 2019 por um Tesla Model S no modelo Autopilot. Foi a primeira vez na história que um júri considerou que o Autopilot da Tesla era defeituoso. E esse caso é a ponta do iceberg, né? Porque reguladores federais americanos identificaram que o Autopilot está ligado a pelo menos 467 colisões, incluindo 13 mortes. Em outubro de 2025, a NHTSA, a Agência Federal de Segurança Rodoviária, abriu uma investigação cobrindo 2,88 milhões de veículos da Tesla com FSD, depois de identificar aí incidentes em que o sistema dirigia veículos para as faixas contrárias e atravessava sinais vermelhos. Em 2026, uma mulher do Texas processou a Tesla porque o Cybertruck dela, no modo FSD, tentou jogar o carro de um viaduto em Houston. O processo dela incluiu uma alegação inédita, que a Tesla foi negligente em manter Elon Musk como CEO, porque ele rejeitou recomendações dos próprios engenheiros para incluir radar e lidar nos carros ali, que eram sensores que outras empresas de direção autônoma, como a Waymo, usam em favor de um sistema só com câmeras, né? Então tem outros sistemas ali que ajudam a identificar obstáculos. A estimativa total de processos enfrentados pela Tesla relacionado ao Autopilot e FSD chega a 14,5 bilhões de dólares. Isso é um outro lado de vamos salvar vidas com direção autônoma, ou os carros vão dirigir 100% sozinho, que obviamente é natural, né? Não existe nenhum sistema que vai ser desenvolvido também da noite para o dia e que não vai gerar acidentes. Aqui também tem muito sensacionalismo da imprensa muitas vezes, porque seres humanos também causam acidentes. A gente não pode descartar completamente a tecnologia. A gente tem que medir e ver, olha, é mais seguro ou menos seguro, né? E não ficar simplesmente falando coisa, mas bem longe de todas as promessas que o Elon Musk fez lá atrás. Em 2022, o Musk também fez uma proposta para comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares, depois tentou desistir, foi processado pela própria empresa que ele queria comprar e foi obrigado a fechar o negócio. Em outubro de 2022, ele assumiu a plataforma, demitiu cerca de 80% dos funcionários e renomeou para X. O que aconteceu depois foi uma das maiores destruições de valor corporativo da história recente, né? Ele, renomeando a empresa, ele perdeu boa parte do valor que existia ali. Anunciantes fugiram em massa, a receita despencou, a moderação de conteúdo acabou sendo desmontada de início, depois foi substituída pelo sistema de notas, que foi bem melhor até, né? Em 2026, ele fechou um acordo com a SEC, seria a CVM americana, e pagou 1,5 milhão de dólares de multa por ter atrasado deliberadamente em 11 dias a divulgação que estava comprando ações do Twitter. O atraso que economizou para ele, segundo a SEC, mais de 150 milhões de dólares. Genial, né? Isso aí foi bom. Tradezinho. E essa compra do Twitter é muito importante pra gente entender o Musk de hoje em dia, né? Ele marca a transição de empreendedor de tecnologia para ativista político global com megafone próprio. Como é que foi essa virada para político? Em 2024, o Musk decidiu apostar pesado na campanha do Donald Trump e despejou mais de 250 milhões de dólares na eleição americana, virando o maior doador individual da história recente dos Estados Unidos. Quando o Trump venceu, o Musk foi nomeado para liderar o DOD lá, né? O Departamento de Eficiência do Governo. A proposta era ambiciosa. Segundo eles iam cortar 75%
100% da força de trabalho federal, eliminar 2 trilhões de dólares de gasto, fechar agências inteiras. Na posse do Trump, em janeiro de 2005, o Elon Musk, né, acabou fazendo aquele gesto estranho dele lá e gerando indignação. Ele disse que era apenas uma mensagem ao coração e ridicularizou os críticos. Os meses seguintes do Doge foram caóticos. Demissões em massa de servidores federais, muitos depois recontratados às pressas porque os cortes desorganizaram serviços, confusão jurídica, atrito com o gabinete de Trump, as economias prometidas em grande parte nunca se concretizaram, teve até mais gasto em alguns momentos, porque demitiram, tiveram que recontratar gente, e em maio de 2025 o Musk saiu do Doge. Em junho começou a brigar publicamente com o Trump, os dois se atracaram nas redes sociais ali, e o Elon Musk insinuou que o Trump apareceria nos arquivos do Jeffrey Epstein. O Trump ameaçou cortar contratos federais da SpaceX e da Tesla. No dia 5 de junho de 2025, em uma única sessão de mercado, o Musk perdeu 34 bilhões de dólares. Isso pela importância que o governo tinha nesses contratos, né? Foi o segundo maior tombo individual da história. Os dois fizeram as pazes parcialmente até o fim de 2025, mas o estrago político acabou feito, né? O Elon Musk perdeu apoio entre os democratas e a Tesla teve em 2025 sua maior queda trimestral de vendas em mais de uma década ali, né? Então, ele se serve bastante do Estado, tentou atuar dentro do Estado, fez mais uma promessa que ele não cumpriu. E aí, o que é o Elon Musk, então, em 2026, se a gente for olhar hoje, né? Ele é, sem dúvida, um dos empreendedores mais transformadores da nossa geração. A SpaceX mudou a história da indústria espacial, a Tesla acelerou a transição global para carros elétricos, a Starlink levou a internet para regiões que nunca tiveram acesso. Essas conquistas são reais e merecem todo o reconhecimento. Mas ele também é um homem que prometeu Marte em 2024 e não entregou, que prometeu carro autônomo em 2017 e não entregou, que vendeu um sistema de direção total que está hoje no centro de processo por mortes evitáveis, que comprou a maior praça pública do mundo digital aí, e transformou no megafone pessoal, que se aliou ao governo mais antiambientalista talvez da história, depois de ter por anos falado que era ESG, né? Enquanto ele continuava se vendendo como o salvador climático do planeta, e é o cara também que prometeu economizar todo o dinheiro do contribuinte americano, cortar 75% dos gastos e não entregou. Tem uma frase muito comum sobre capitalismo que vai dizer pra gente assim: se você quer ganhar muito dinheiro, é importante gerar valor pra muita gente. É uma frase bonita, mas ela não descreve exatamente o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi uma combinação muito mais complexa, né? De talento técnico de verdade, obsessão genuína por trabalho, sorte, dinheiro público em uma escala gigantesca, né? E um marketing pessoal talvez mais bem feito da história da humanidade. Então as pessoas estão dispostas sempre a pagar qualquer coisa que o Elon Musk fale que vai dar certo. E o Elon Musk não é um vilão caricato como as pessoas vão pintar aí, mas ele também não é o Messias, né? Que, assim, a gente tem aí vendido nos vídeos da internet. Ele é basicamente um homem real, com talento real, falhas reais, custos humanos reais, e uma fortuna que cresceu muito mais rápido do que qualquer outro ser humano na história, e que talvez possa ter um final tão rápido quanto, dependendo das decisões que ele tomar nos próximos anos, né? Porque quanto mais longe a gente consegue chegar com promessas e promessas e promessas, talvez em algum momento alguém queira o resultado. A pergunta que a gente tem que se fazer então não é como ele se tornou o maior empreendedor do século, é o que significa para todo mundo viver em um mundo onde um cara que promete mais do que todo mundo conseguiu chegar mais longe que todo mundo. Eu gosto muito do lado empreendedor do Elon Musk, gosto da maneira como ele aprendeu a fazer esse marketing, acho que tem muita coisa que dá pra gente aprender. Mas, sinceramente, hoje eu não invisto mais nas empresas do Elon Musk, eu já fui um investidor dessas empresas em alguns momentos da minha vida. Tenho, né, porque elas compõem o S&P 500, compõem alguns ETFs ali, mas, sinceramente, eu tenho um pouco de medo da maneira como ele gerencia essas empresas, até porque uma pessoa só com essa quantidade de responsabilidade, por mais inteligente que ele seja, eu acho que em algum momento ele pode deixar escapar alguma coisa. E se você quiser virar sócio do Elon Musk, né, ganhar uma parte desse dinheiro com ele, ou apostar na queda dele também, né? Não precisa, você pode investir nos concorrentes, na BioID, etc. Eu posso te ajudar, eu posso fazer essa ponte para você, porque eu consigo te ensinar a investir offshore, né? Nos Estados Unidos, tirar o seu dinheiro do Brasil e aqui no Brasil também. Então, se você quiser aprender a investir comigo, eu vou te recomendar que você acesse aí alvp.com.br.
Preenche o questionário aí, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando que a UVP ela não é só uma escola, ela é uma escola, uma plataforma de investimentos, a consultoria top 1 do ranking do BTG Pactual, é a gente aqui, pelo segundo ano seguido, fazendo o melhor trabalho do maior banco de investimentos da América Latina. A gente tem isso, a gente tem o Wealth também, se você quiser abrir uma holding para pagar menos impostos dentro da lei. Tô falando de sonegação fiscal não, tô falando de elisão. Então entra aí, que o caminho é, primeiro você se educa, primeiro você aprende as coisas, e é isso, né? Histórias reais e conversa verdadeira, não tem nada escondido aqui, eu não tenho medo da fanbase do Elon Musk e de ninguém, não tenho medo de banco, não tenho medo de nada. Estamos aqui para te ensinar a investir e fazer o seu dinheiro ser cada vez mais respeitado. Vai lá, preenche o questionário, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir. E obrigado pela audiência. Será que o povo gostou desse vídeo, já? Sim, eu tenho uma pergunta. Na sua opinião, o que motiva um cara desse a continuar dessa forma que ele age desde o começo da carreira dele? Megalomania. Esse pessoal assistiu muito o filme de ficção científica. Esses caras do Vale do Silício. Eu acho que eles simplesmente estão tentando fazer o mundo virar a ficção científica que eles viram lá atrás. Cara, que estranho, tem um negócio que impede o meu mouse de ir pra lá. Beijo. Que loucura.